Antes de começar, gostaríamos de alertar você que este vídeo pode ser sensível para algumas pessoas, pois falaremos de crimes hediondos com alguns detalhes bem delicados. Fica o alerta. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Dois termos em relação a criminosos têm se popularizado bastante na gestão do atual presidente da República. São eles bandido bom é bandido morto e CPF cancelado. Será que um bandido morto, o tal CPF cancelado, é a garantia da segurança pública no país? O relatório da Anistia Internacional diz que a força brasileira é a que mais mata no mundo. Eu queria saber a sua opinião. Muito pelo contrário, eu acho que essa polícia militar no Brasil tinha que matar mais. A totalidade dessas mortes são em combate, em missão. Então a Anistia Internacional está na contramão do que realmente precisa a segurança pública no nosso país. Violência se combate com violência. Você deve ter acompanhado a saga de gato e rato da polícia de Goiás na busca pelo criminoso Lázaro Barbosa, chamado pela imprensa tabloide de serial killer. Ele foi acusado de matar uma família inteira, sequestrar pessoas e obrigar mulheres a ficarem seminuas e a cozinhar para ele. A caçada terminou depois de 20 dias com Lázaro morto com ao menos 38 tiros, o que foi comemorado pela polícia de forma eufórica e compartilhado em um tweet bizarro daquele que perdeu mais uma oportunidade de ficar calado. É fundamental neutralizar estes criminosos, é claro, principalmente os mais violentos e praticamente irrecuperáveis. Mas se a gente tiver um pouco mais de senso jurídico, vamos entender que bandidos perigosos a esse nível valem muito mais vivos do que mortos. E atenção aqui, galera, eu disse vivos e não em liberdade. Estamos falando aqui dos psicopatas, ou melhor, daqueles presos com condições mentais sérias que desafiam a polícia, a ciência e a sociedade. Então, será que um criminoso como Lázaro Barbosa poderia ser útil à polícia de alguma forma? Você já deve conhecer o termo serial killer, ou assassino em série. Por mais que a imprensa tenha noticiado Lázaro como um assassino serial, será que ele realmente se enquadra nesse tipo de classificação? Segundo o FBI, serial killer é o tipo de assassino que mata 3 ou mais pessoas para obter grande satisfação emocional e/ou sexual. Esse tipo de criminoso busca vítimas específicas, como mulheres morenas e jovens, por exemplo. Ele mata sempre de forma padronizada e guarda recordações de suas vítimas, como peças íntimas ou até partes dos corpos. E o principal e mais inexplicável, ele não sente o menor remorso pelo que faz. E se for libertado, vai voltar a cometer os mesmos crimes de forma compulsiva. Outro ponto típico é que os crimes são cometidos em diferentes datas e diferentes locais, geralmente com pausas entre eles. Um serial killer típico foi o Jeff Dahmer. O cara matou cerca de 17 jovens garotos entre as décadas de 70 e 90. Ele sedava e enforcava as vítimas. Depois disso, desmembrava os corpos e guardava diversas partes consigo, como o crânio, por exemplo. I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to I don't know how to put it, possess them permanently. And that's why you killed them? Right. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. Era também um necrófilo, ou seja, ele fazia sexo com os cadáveres e também ingeria carne humana, especialmente o coração, com o objetivo de absorver os sentimentos das vítimas, hábito classificado como canibalismo. I was branching out. That's when the cannibalism started, eating of the heart and the arm muscle. It was a way of making me feel that they were a part of me. At first it was just curiosity, and then it became compulsive. When you killed these men, afterwards, were you repulsed? Were you upset? No, at the time it was almost addictive. It was almost a surge of energy. I
wouldn't have to worry about any of their needs or anything. I just had complete control of the situation. Respondendo à questão, podemos afirmar agora que o Lázaro Barbosa não era bem um serial killer como Jeff Dahmer. O criminoso brasileiro cometeu crimes variados, com vítimas aleatórias e sem método específico. Ele era cruel, frio e calculista, mas não um criminoso do tipo serial. Ele era, na verdade, um assassino bem treinado e com suspeitas de ser um matador de aluguel. Quem o transformou em serial killer foi a opinião pública. Vejam só a definição que os especialistas do canal Metaforando apresentaram sobre o caso do Lázaro. O spree killer, que seria a nossa terceira categoria aí, que é o que fala-se nessa matéria que seria a categoria do Lázaro aí. O spree killer seria a pessoa que comete 2 ou mais homicídios em lugares diferentes, mas com intervalo de tempo entre eles. Ou seja, sem um de resfriamento emocional. O cara mata uma pessoa num dia, na madrugada seguinte ele já matou outro casal, enfim. É por isso que a visão mais próxima que se tem é de que o Lázaro seja um spree killer e não um serial killer. Mas independente de ele ser ou não um serial killer, seria fundamental investigá-lo após a prisão para entender melhor seus motivos, métodos e conexões. É disso que a gente vai falar agora. O seriado Mindhunter da Netflix é baseado em fatos reais. Nele, os investigadores Robert Ressler e John Douglas são designados para investigar uma série de crimes sem solução. Atentos aos detalhes, eles logo percebem que estes crimes seguem os padrões dos quais falamos há pouco. Com o avanço das investigações, eles criam o termo serial killer para classificar criminosos que matam com método e de forma impulsiva e com plena satisfação. Outro detalhe fundamental no trabalho desses investigadores foi a oportunidade de entrevistar alguns serial killers que estavam presos na época. Com isso, eles puderam entender melhor o comportamento destes criminosos. Um desses entrevistados foi o Ed Kemper. Com mais de 2 metros de altura e fisionomia de um rapaz comum, ele foi preso nos anos 70 por matar 10 pessoas, entre elas seus avós e sua própria mãe. Em relação à mãe, Ed a decapitou e fez sexo oral com sua cabeça decepada. Tenso. Esse sujeito complicado acabou sendo um dos entrevistados mais prolixos e úteis aos investigadores. Já na prisão, Ed sempre mostrou um comportamento tranquilo e colaborativo, ajudando a polícia a identificar assassinos perigosos como ele. My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area, even if just sitting down and talking with a young lady. I need to be able to really communicate, and ironically enough, that's why I began picking people up. And I'm picking up young women, and I'm going a little bit farther each time. It's a daring kind of a thing. Some of these people do what you and I do to become better killers. They practice their trade. Didn't Kemper stop himself toward the end of his career? Kemper says he did. He says he could have gone on. He said he had fantasies of killing dozens more people, of leaving a trail of bodies across the country, and at one point he just got on the telephone and turned himself in. He said it was time for the killing to stop. In his case, he said publicly that it was his mother that he was killing all along, and when he killed his mother, that was the end. It's a very deep psychological observation from himself, but it may be very accurate. Com seus depoimentos, aprendemos a entender e prever o comportamento dos criminosos, bem como identificar padrões nos assassinatos e agir à frente dos crimes, evitando assim mais mortes. Caso você não saiba, inúmeros serial killers mataram muitas pessoas sem nunca terem sido capturados. Isso porque desafiam a investigação tradicional. Como falamos, a série Mindhunter apresenta a história do investigador John Douglas. Nessa entrevista, o verdadeiro John Douglas dá mais detalhes sobre a importância da investigação criminal criteriosa. Segundo o investigador, assassinos seriais são sujeitos bastante espertos que sabem muito bem como manter a polícia e a justiça à distância. Is it true that most of them are basically cowards? I've had the biggest guys in the 6'6", 6'8", can't even look at you in the eye. And most of them are bright, aren't they? Most of the serial killers and serial anything
whatever the crime is, are bright. And that's why we can't catch them right away. We catch the dumb ones. But by definition, aren't all serial killers insane? They know right from wrong. They just don't give a damn. There's a character flaw with these people. They know it's wrong, but they enjoy it. They enjoy what they do. Douglas explica também que serial killers e criminosos como Lázaro Barbosa simplesmente adoram enganar o sistema. Eles se aproveitam das falhas da polícia e da justiça para praticar mais e mais crimes. Eles literalmente zombam da cara dos investigadores que não fazem nenhum esforço além de puxar o gatilho. In between the kills, he went back to the grave sites, not because he showed any remorse, but was to roll symbolically in the dirt, how he's beating the system. Na entrevista, ele também apontou uma solução para o problema. Para ele, precisamos abordar essa questão sob uma perspectiva totalmente nova e radical. We have somewhere close to 25,000 murders a year, a great portion of which go unsolved. Can law enforcement even hope to keep up with the demand? Of course, the argument is we're going to need more police. But what they need is rather than an army of police, they need an army of social workers. You have to go into the home where you have these dysfunctional families. Se nos empenharmos para acolher melhor as famílias a partir de programas e políticas sociais mais profundas, quem sabe o número de assassinos altamente perigosos possa diminuir. Um caso bem famoso de um serial killer que nunca foi capturado é o do criminoso conhecido como Zodíaco. Virou até filme. Ele nunca foi preso porque a investigação na época não era tão avançada como é hoje. Alguns serial killers que foram presos também ajudaram a polícia a localizar e identificar tantas outras vítimas das quais a gente nem sabia. Encontrar e identificar os restos mortais dessas vítimas foi um grande alívio para as famílias que não faziam ideia de como seus entes queridos tinham desaparecido. Todos os estudos realizados a partir das entrevistas com serial killers foram fundamentais para que a polícia dos Estados Unidos identificasse mais rapidamente essas ocorrências. O trabalho dos investigadores ganhou tanto destaque que recebeu até um departamento exclusivo dentro do FBI e revolucionou a investigação criminal no mundo todo. Pois é, você já imaginou a quantidade de informações relevantes que teríamos obtido a partir de uma investigação séria e de qualidade realizada com Lázaro Barbosa? Ainda mais diante das suspeitas de que ele era um respeitado matador de aluguel. Quem contratava o Lázaro ficará em anonimato por muito tempo com a morte do criminoso. São crimes que ficarão impunes e vítimas que jamais terão a merecida e completa justiça. Lázaro Barbosa não era um serial killer, mas isso não faz muita diferença. Ele agora é um CPF cancelado, que em nada mais irá contribuir com a polícia. Foi um assassino habilidoso cujos métodos e esquemas não teremos mais a oportunidade de investigar para evitar crimes semelhantes de forma mais rápida e eficaz. Lembrem-se, ele entrou e saiu da cadeia diversas vezes ao longo dos anos e levou 20 dias para ser capturado pela polícia de Goiás. Nessa fuga frenética, teve todos os dias mais e mais chances de matar de novo, e de novo, e de novo, até ser contido por 38 balas e um tweet. Diante de tudo isso, podemos dizer que CPF cancelado parece vaidade política. É a bandeira do armamento de um governo que quer matar mais e investigar menos. Ousamos dizer então que na nossa democracia, bandido bom é bandido vivo, investigado e preso. Chama de embusteiro aqui? Pronto, pessoal. Este canal é novo. Então, se você realmente gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Isso é muito importante para a sobrevivência do projeto. Canais de YouTube têm vida curta caso não possam arcar com os custos de produção dos vídeos. Esses custos envolvem a contratação de ferramentas de edição, a remuneração da equipe e equipamentos. Você pode ajudar o canal por meio de doações de qualquer valor, o que você puder. O nosso Pix tá aí na tela. Qualquer trocadinho é bem recebido. Muito obrigado pelo carinho.